Amados, eu já quero passar então a iniciar essa mensagem, trazendo o título dessa mensagem. Eu intitulei essa mensagem como devemos agir diante das dificuldades da vida. Eu creio que Deus me trouxe aqui nessa noite para trabalhar esse tema, como devemos agir diante as dificuldades da vida. Quem aqui tem uma vida que nunca teve dificuldade, levanta a mão aí. A gente passa por dificuldades na vida, né? Eu ia estranhar se alguém levantasse a mão. Podia ter um bebezinho de colo ali, ou aquele ali até podia levantar a mão, é só bênção, né? Isso daí por enquanto é só bênção, mas deixa eles crescer para ver. A gente vai ter dificuldades na vida, amados. E é sobre esse tema aí que eu quero estar ministrando aquilo que Deus colocou no meu coração, amém? Vamos começar fazendo a leitura do texto bíblico que encontra-se lá no livro de Ruth, capítulo 1, primeiramente do versículo 1 até o verso 6. A palavra do Senhor diz o seguinte: naquela época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Quero trazer umas rápidas considerações introdutórias, amados, sobre somente o contexto histórico lá da época. Essa história que eu li aqui na Bíblia Sagrada, ela acontece, amados, lá no tempo dos juízes, lá em Israel, no tempo dos juízes. Esse tempo ele é entre ali Josué e o rei Saul. É cerca de 350 anos aí, entre o século 14 e o século 11 antes de Cristo. Então, mais de 1000 anos antes de Cristo vir à Terra. É nesse período que acontece essa história, que acontece então no período que Deus levantou os juízes para julgar em Israel. Nós já temos essa informação logo no início do livro. Segunda consideração: Elimeleque e sua família, eles moravam em Belém de Judá, na terra, né, de Israel ali, mas houve um período de fome na terra, nessa terra. Então Elimeleque ele decide pegar sua família e migrar para Moabe. Moabe era uma região que não pertencia ao território judeu. Era uma região, uma cidade que pertencia a um outro povo, um povo que ficava fora daquele território, e nós sabemos pela palavra de Deus que era um povo pagão, um povo que não servia a Deus e que não adorava a Deus. Então eles saem da terra, do território de Deus, por causa da fome, de um momento difícil, né? Eu já falei do título aqui, dificuldades da vida, essa mensagem tem tudo a ver com isso, e vai morar então num território onde eles não eram um território judeu. Vamos continuar aqui então. Terceira consideração: no período de quase 10 anos, os filhos casam-se com moabitas. Então nós vamos ver que eles vão e ficam quase 10 anos lá. Eles casam, os 2 filhos então casam com as moabitas, com Orfa e Ruth. E depois a gente vê ali que morre Elimeleque e também morre os seus 2 filhos. E aí a situação é a seguinte, é o terceiro ponto, o último ponto aqui que eu quero trazer da introdução. Nós temos aqui então 3 mulheres e o mesmo destino. Nós estamos agora no mês das mulheres, né? Comemorando o mês das mulheres, e a pregação de hoje vai ser em cima do comportamento dessas 3 mulheres. Então nós temos aqui 3 mulheres e o mesmo destino, amados. Por que elas têm o mesmo destino? As 3 ficaram viúvas, estavam numa situação sem marido, estávamos ali morando em Moabe. Então Noemi ela toma uma decisão para voltar para Belém de Judá. Nós vimos aqui já no fim do texto, né? Ela decide voltar com as suas 2 noras. Então a gente entende pelo texto aqui que foi uma decisão em conjunto.
E nós vamos ver no longo do texto que elas tinham um amor verdadeiro. As duas noras entre elas e pela sua sogra. Morreram os maridos, mas elas ficaram unidas. E elas traçam um plano. Elas juntas traçam um plano. Não tem nada forçado ali. Noemi fica sabendo que em Belém de Judá há fartura novamente. Então decide voltar para sua terra, porque não tinha mais marido, não tinha mais filhos, só as duas noras ali. Então elas juntas decidem traçar um plano. 3 mulheres, o mesmo destino e o mesmo plano traçado. E agora, daqui para frente na mensagem, eu quero tratar, amados, nesse desenvolvimento, sobre as atitudes de cada uma delas. Como cada uma delas enfrentou essa jornada. As dificuldades, a situação das 3 era a mesma. Elas estavam na mesma posição, enfrentando as mesmas dificuldades. Mas nós vamos ver pelo texto bíblico maravilhoso, né, que Deus não deixou por acaso aqui, que elas tiveram atitudes diferentes diante da mesma dificuldade. Antes de continuar aqui ainda, eu estudando essa palavra, meditando nessa palavra, para pregar nessa noite, e eu ali o Espírito Santo me lembrou que essa palavra tem tudo a ver com a parábola do semeador que Jesus contou. Só que lá na parábola do semeador, Jesus fala da semente que cai no solo, usa a agricultura. Aqui são exemplos reais, de uma história real, que não é uma história fictícia. Nós cremos que a palavra de Deus é verdadeira, e aqui é uma narrativa, é um contexto histórico, é uma narrativa de uma história real. É algo, posso dizer aqui que é a parábola do semeador na prática, muito antes de Jesus trazer a palavra. Jesus muito bem poderia ter usado essa história aqui, mas coube, né? Quem sou eu para questionar Jesus? Mas vocês vão ver por que eu estou fazendo essa consideração ao longo da mensagem. Primeiro, amados, vamos então começar por Orfa, as atitudes de Orfa. Plano traçado, elas dão um pontapé inicial, começam a jornada de Romá de Moabe até Belém de Judá. Então nós vamos ver como é que foi que Orfa enfrentou essa situação. Quero ler então na palavra de Deus, dos versos 7 até o 14. Que diz assim: Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado, enquanto voltavam para a terra de Judá. Noemi disse às suas 2 noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Vamos aqui na Bíblia, tem problema, vamos seguir. Leais com os falecidos. Foi de novo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar bem alto. Ele dissera: Não voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar, ali está errado, bem alto, de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Amados, primeiro ponto aqui, nós vamos ver então, primeira coisa que fica clara, que Noemi, ela se arrepende de ter levado as 2 noras junto com ela. E durante o percurso, a Bíblia não diz aonde, elas estão jornando, começaram a jornada as 3 juntas, com um propósito. Na caminhada, na jornada, Noemi se arrepende de ter levado as 2 noras juntas. E aconselha elas então, que elas voltassem para Moabe e que procurassem maridos moabitas. E ela vai forçar isso aí. No primeiro momento nós vamos ver, então, que Orfa, na primeira advertência da sogra, tanto Orfa quanto Ruth, elas choram e dizem: não, a gente vai contigo, a gente vai continuar contigo. Então ela insiste de novo, e aí nós vamos ver o que? Que Orfa
Depois, na segunda insistência da sua sogra, ela acaba voltando. Então, uma umas 3, a sogra se arrepende no meio do caminho, elas decidem continuar com a sogra adverte elas de novo, volta, não posso dar filhos para vocês, né, para vocês casarem, já sou velho, mesmo que desse, né, vocês esperariam eles crescer, vocês são novas, voltem em casa, volta para a terra de vocês, volta para o povo de vocês. E a gente vê que elas tinham um amor, um carinho umas pelas outras, mas Orfa acaba decidir voltar. E aqui eu já quero fazer a primeira aplicação. Amados, Orfa representa aquelas pessoas que iniciam uma jornada com Deus, mas assim que começam a surgir as dificuldades, elas retrocedem. Quantas pessoas nós vemos caminhar, quantas pessoas nós vemos vir na igreja, num culto, e ouvir a palavra, e decidir se entregar a Deus, confessar Cristo como Salvador, e às vezes vem aqui na frente, chora, caminha mais um pouquinho, se batiza, às vezes se batiza, às vezes não, mas começa uma caminhada, e às vezes as pessoas acham que esse caminho que é Deus, esse caminho de Moabe para Belém de Judá, pastor, representa o caminho da velha criatura, do mundo, dos desejos da carne, em direção a Deus, a uma vida com Deus, a um compromisso com Deus. É isso que representa essa jornada de Moabe para Belém de Judá. O mundo, largar o mundo e rumar para Deus. Então Orfa ela volta, e quantos irmãos e irmãs a gente vê começar e chorar e ser tocado, mas quando bate a dificuldade na porta, elas retrocedem, elas decidem voltar, elas voltam atrás, elas deixam de vir na igreja, elas vão se afastando de Deus dias após dia, até chegar a um ponto às vezes de apostatarem da fé. Quantas órfãs nós vimos dentro das igrejas, infelizmente. Quantas pessoas que começam a caminhar com Deus e depois voltam, retrocedem. Primeira coisa que Deus me trouxe aqui para dizer, amados, para vocês, é que nós não podemos ter a atitude de órfã. Que quando a dificuldade bate na nossa porta, a gente vira as costas para Deus, a gente vira as costas da caminhada com Deus e volta para aquilo que nós achamos que vai nos trazer alegria, que vai nos preencher, e voltamos para Moabe, e voltamos para os deuses, e negamos a Deus, e voltamos para as coisas desse mundo. Então Orfa é um exemplo que nós não devemos seguir. Mas vamos continuar aqui. Eu quero fazer leitura agora dos versos 19 a 22, porque eu quero compartilhar com os irmãos as atitudes de Noemi. Vamos fazer a leitura do texto sagrado, 19 até o 22. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Chegam lá em Judá, então, Belém de Judá, e as mulheres, será que é Noemi? Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta, porque me chamam Noemi. O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com a sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Amados, Noemi é outro tipo de crente. É outro tipo de crente. Já falei um crente aqui, órfão. Agora nós vamos ver outro tipo de crente, crente Noemi. Então, amados, nós vamos ver no texto ali que Noemi segue a jornada com Ruth e chega até. Ela conclui a jornada. Ela chega até Belém de Judá, junto com Ruth. Mas nós vamos ver que ao chegar Noemi, o nome Noemi, eu preciso fazer uma colocação para que vocês entendam. Se alguém não sabe, talvez alguns saibam. Noemi, o nome Noemi, significa agradável. Uma tradução bem literal assim é agradável. Então o nome dela era agradável. Era esse significado. Ela pede para não ser chamada mais de Noemi, mas de Mara. O nome Mara, lá naquele contexto, significava amarga, amargurada. Tanto que ela vai dizer, ele não me chama de nome de Mara, porque eu estou amarga.
Então ela pede para ser chamada de amarga, não mais de agradável. Ela não se sente mais uma pessoa agradável, ela passa a se sentir uma pessoa amarga, amargurada. E o pior de tudo, amados, eu dei ênfase na leitura aqui, Noemi, ela culpa a Deus por sua desgraça. Ela vai falar várias vezes, ela não vai assumir culpa, ela não vai assumir que ela pode ser culpada, ela não vai assumir que são circunstâncias da vida, ela vai culpar várias vezes a Deus, várias vezes. Eu vou ler aqui de novo na minha Bíblia, deixei grifado aqui, ela vai dizer, o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Quem é que tornou? Ela vai dizer, o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga, vai culpar Deus da amargura da vida dela. Depois ela vai dizer, o Senhor colocou-se contra mim. Ela vai dizer que Deus estava contra ela. E depois ela ainda vai dizer, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Toda situação difícil, e óbvio que ela estava vivendo não era fácil. Ela sai da terra dela, vai para uma terra estranha, morre o marido, os filhos se casam, morrem os filhos, ela está numa terra estranha, longe de Deus, longe do seu povo, sem mais a sua família, e regressa se sentindo envergonhada. Mas ela, em vez de assumir a culpa, que talvez eles não deveriam nem ter saído, era para eles terem perseverado, ela coloca a culpa toda da desgraça dela em Deus. E aqui eu quero trazer a aplicação então de que tipo de crente é Noemi. Noemi representa as pessoas que continuam seguindo a Deus. Ela não desistiu de Deus, ela continua acreditando em Deus, seguindo a Deus, mas vivem murmurando, se queixando e achando-se desamparadas por Deus. Esse é os crentes Noemi. Eu tenho muito que aprender na minha vida ainda, amados. Tenho muito que aprender com o pastor Paulo. Se fosse o pastor Paulo pregando essa mensagem, ele ia dizer, mas aqui na Madureira não tem. Mas eu estou aprendendo com ele. Um dia eu chego lá nesse nível aí. Um dia eu chego lá. Esse é um dos belos jargões que o nosso pastor tem. Gente, mas aqui ainda bem que na Madureira não tem. Mas, amados, eu chego lá um dia. Quantos irmãos e irmãs são crentes Noemi? Até não sai da igreja, até não desiste de Deus, mas vive reclamando de tudo. Está na igreja, está reclamando. Amados, não leve a mal o que eu vou falar agora. A gente tem que orar, tem que pedir oração, mas tem gente que eu não sei qual é o problema. Ora por mim, ora por mim, não ora por mim, não ora por mim. Sempre tem problema. Parece que as pessoas, tem aquela que tem que orar por mim, não tem autoconfiança, não confia em Deus. Quantos crentes Noemi existem por aí, envergonhando a igreja? Estão sempre achando problema em tudo, estão sempre achando que Deus desamparou eles, estão sempre, eu estou passando por isso, Deus não está olhando para mim. Pior ainda, às vezes vão para as redes sociais, lá para o Facebook, Instagram, e agora, será que Deus esqueceu de mim? Aí tem 30 e poucos comentários, Deus te ama, não sei se Deus me ama, porque eu estou passando por isso, por isso, por isso. Tem gente que leva uma vida, como Noemi, se arrastando. Sabe o que essas pessoas estão fazendo? Impedindo as bênçãos de Deus sobre a vida delas. Como é que Deus vai abençoar alguém que vive se queixando? Como é que Deus vai abençoar um cristão, um crente, uma crente, que vive murmurando, que vive achando que Deus está pesando a mão dele sobre ela, sobre ele? Quanto crente Noemi tem por aí? Ainda bem que na Madureira não tem. Aprendi, viu? Quantos irmãos? Quantos? Em todas as igrejas tem. Essa é a verdade. Quanta gente que anda uma vida com Deus e anda se arrastando. E aí a gente olha para aquelas pessoas, passa um ano, passa 2 anos, passa 5 anos, passa 10 anos, e meu Deus, é uma pessoa que às vezes a gente tem até algum certo receio de conversar, de ter um tipo de comunhão, porque tu vai conversar, mais isso, mais aquilo. Quanto crente Noemi tem por aí? Mas graças a Deus que tem os crentes Ruth. Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus, capítulo 1, versículo 15 e 17 ao 17. Então Noemi aconselhou: veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Eu tenho que fazer uma pausa aqui. Talvez alguém possa dizer, irmão Marco, mas tu está simbolizando que Moabe significa, como órfã, voltar, negar a Deus. Olha o que o texto diz aqui. É Bíblia que eu estou falando, eu não estou tirando da minha cabeça, da minha imaginação.
Veja, sua cunhada está voltando para quem? Para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Olha, Noemi, né? Que bela crente, mandando as duas noras, ó, volte para o povo de vocês e para o Deus de vocês. Que bela evangelista, né? Mas vamos continuar aqui. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo, que te deixe e não mais a acompanhe. Olha que coisa linda esse texto aqui, irmãos. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Aleluia! Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor, olha aquela que não era crente, ó, que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Aleluia! Amados, as atitudes de Ruth são completamente diferentes de Noemi e Orfa. Nós vamos ver que Ruth não desiste da jornada, mesmo com a insistência da sogra, mesmo a sogra dizendo: ó, vai, volta para o teu Deus, volta para o teu povo, aproveita a vida terrena. Olha que absurdo, Noemi, né? Volta, uma crente evangélica, olha, volta, eu já sou desgraçada, amargurada, sou Mara, volta. Mas ela não, vou ficar contigo, eu vou ficar contigo. Mesmo com a insistência da sogra, ela fica. Amados, na minha opinião, tá? Ruth faz uma das mais lindas declarações de fé e fidelidade de toda a Bíblia. Uma das mais lindas, na minha opinião. Eu sou apaixonado pela história de Ruth e Raabe. São duas personagens, duas mulheres extraordinárias. São meio parentes, né? Se vocês forem estudar, vão ver que elas são parentes. Amados, então nós vamos ver aqui que ela vai dizer assim, ó. Olha o que ela responde para Noemi. Olha o que é uma verdadeira conversão. Aleluia! O teu povo será o meu povo. E olha que lindo agora. O teu Deus será o meu Deus. Não é Noemi que diz: o meu Deus pode ser o teu Deus, vem comigo. Noemi está dizendo o contrário: volta para o teu povo, volta para o teu Deus. Ela vai dizer: o teu Deus será o meu Deus. Aleluia! Onde morreres, morrerei. Olha que exemplo de, primeiro é de fé: o teu Deus é o meu Deus. O segundo é de fidelidade para a sogra dela: aonde tu morrer, eu vou morrer. E olha como é que ela empenha: que o Senhor me castigue se eu não cumprir aquilo que eu prometi para ti. Aonde tu vai ser sepultado, a única coisa que pode me separar de ti é a morte. Aleluia! Que não a morte me separar de ti. Aleluia! Amados, Ruth é um exemplo de verdadeira conversão. Era moabita, nascida de filhos moabitas, num lugar que não adorava Deus, que adorava deuses. Casa-se com o filho de Noemi, com certeza começa a ouvir falar de Deus, perde o marido, tem aquela situação toda, traça um plano, a sogra manda ela embora, rejeita ela, manda ela embora. Teu Deus será o meu Deus. Aleluia! Tenho fidelidade, eu não vou te largar. Aonde tu morrer, eu vou morrer. E aí ela não promete por ela não promete pelos deuses de Moab, que o Senhor me castigue se eu não cumprir aquilo que eu fizer. Aleluia! Mas a história de Ruth não para por aí. Eu quero ler agora no capítulo 12, as atitudes dela não pararam por aí. Até aqui já está lindo e maravilhoso, mas tem muito mais que nós temos para aprender com Ruth, com a palavra de Deus. Capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12, a palavra diz o seguinte: Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. E ela responde: vá, minha filha. Respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espiga atrás dos ceifeiros. Por acaso, preste bem atenção, por acaso, entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou a Belém e saudou os ceifeiros: o Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? Quem pertence aquela moça? O capataz respondeu:
é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo, e está de pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá recolher em outra lavoura, nem te afaste daqui, fique com as minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando, e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou, olha a atitude dela diante da oferta de Boaz. Olha que coisa maravilhosa. Ela se inclinou e, prostrada, rosto em terra, exclamou: porque achei favor aos seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira. Agora olha a resposta de Boaz. Boaz respondeu: aleluia, Boaz cheio de Deus. Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, e veio viver com um povo que pouco conhecia. Olha que lindo, amados. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Aleluia. Amados, já era bastante o que Ruth tinha feito até antes de eu ler esse texto aqui. Já era um motivo de exemplo para nós a ser seguido. Ruth, ela toma uma atitude, amados. Ela chega então em Belém de Judá, sua sogra lá murmurando, reclamando, se estabelece em algum lugar, a Bíblia não diz aonde exatamente, e a sogra lá dizendo para as mulheres: eu sou amarga, Deus me castigou. Ela olha aquela sogra com aquela carga negativa, e o que ela faz? Ela acorda de manhã bem cedo. Ela não tinha emprego, ela não tinha patrão, ela não sabia nem o que ela ia fazer. A época da colheita da cevada, ela acorda bem cedo e pensou: eu vou colher os restos, as migalhas que o ceifeiro deixa para trás. Pode ser que eu tire umas espiguinhas ali e consiga um alimento para mim e para minha sogra. Ruth, no meio da dificuldade, no meio da adversidade, no meio do mundo dela, da vida dela caindo, desmoronando, ela toma uma atitude. Ruth, ela não fica esperando as coisas cair do céu. Ruth, ela não se junta com Noemi e começa a se achar amargurada, desprezada por Deus. Eu fico imaginando, amados, o texto não diz, mas eu fico imaginando Ruth caminhando, saindo de onde ela estava, caminhando, orando a Deus. Eu fico imaginando, eu creio que foi assim: Deus, eu te conheci, eu creio em Ti, Deus, eu não sei nem onde eu vou fazer, coloca a Tua mão sobre mim, Senhor, me conduz para um lugar que não vão me molestar, que não vão me maltratar, me conduz para uma terra que eu nem conheço, me conduz, Senhor, para um lugar onde eu possa trazer alimento para mim, para minha sogra, cuidar da minha sogrinha. Eu imagino Ruth caminhando e pedindo e falando com Deus e acreditando que Deus está ouvindo. Lembra que eu dei ênfase no por acaso? Por acaso nada. Eu vejo a mão de Deus sobre Ruth, conduzindo cada passo dela, mostrando para ela a direção, conduzindo ela, que por acaso não, amados, com a mão de Deus sobre a vida dela, pegou ela e conduziu até os campos de Boaz. Aleluia, aleluia. Isso é lindo demais, amados, isso é lindo demais. E nós vamos ver o desenrolar da história. Não vou ler mais os textos bíblicos, vocês leiam. Dever de casa, professor, né? Leiam todo o livro de Ruth quando chegar em casa. Eu faço esse desafio: vocês chegar em casa e ler o livro todo de Ruth, aí vocês vão entender melhor ainda o que eu vou resumir aqui. Olha o que Deus faz com Ruth. Lembra ali o que Boaz diz: que Deus te recompense, que o Senhor te recompense. Por que Boaz se interessou por ela? Porque Boaz ficou sabendo da história dela, porque ela teve atitude diferente da sua concunhada que voltou para o seu povo, rejeitou Deus, diferente da sua sogra
que ficou murmurando, até estava com Deus ali, mas reclamando de tudo, murmurando, não teve atitude, se jogou em cima de uma cama, quem sabe lá, e desatou a chorar, a reclamar, a espraguejar. Ela levanta e vai. Boaz fica sabendo de tudo que ela fez e se interessa por aquela mulher e fica olhando, quem sabe Boaz olhando lá aquela moça, indo atrás dos ceifeiros, colhendo os restos, as migalhas, sabendo que ela está fazendo aquilo ali para ajudar a sogra dela, para cuidar da sogra dela, arriscando a própria vida dela. Aleluia. E Deus recompensa todas as atitudes de Ruth. A mão divina conduziu ela aos campos de Boaz, que a protegeu e depois acabou casando com ela. Deus usa o próprio Boaz para resgatar as terras de Elimeleque, resgatar Noemi, e no pacote estava o quê? Resgatar Ruth. E Deus abençoa aquelas palavras que Boaz proferiu, que Deus abençoasse ela. Deus usa o próprio Boaz para abençoar ela. Ela passa daquela condição totalmente adversa para uma condição de bênção. Ela passa a ser esposa de Boaz. Aleluia. Lembra que eu falei que tinha uma ligação ali? Se você for estudar a Bíblia, não está aqui. Eu fico imaginando Boaz, lembrando da mãe dele. E eu disse que é uma personagem que eu adoro, né? Vou pregar ainda sobre, já preguei algumas vezes, eu volto a pregar se Deus mandar. Raabe era a mãe de Boaz. Raabe era lá da cidade de Jericó, de um povo, né, prostituta. A gente sabe a história, está lá em Josué capítulo 2, arrisca a vida dela, esconde os espias, né? Olha quem era a mãe de Boaz. Eu imagino Boaz olhando para Ruth ali e lembrando da história da mãe dele, e depois ela se junta com Salmão e tem Boaz. Está lá em Mateus capítulo 1 e versículo 5, na genealogia de Jesus. Ruth e Raabe estão lá inclusive. Aleluia. Deus é tão maravilhoso. Deus é tão maravilhoso. Aleluia. E Ele espera que nós sejamos como Ruth. Quero concluir essa mensagem, amados. 3 pontos aqui. 3 lições sobre a palavra ministrada nessa noite. Primeira delas: independente das dificuldades e provações que podemos passar em nossas vidas, nunca devemos deixar Deus e retroceder para a velha vida, para a velha criatura. Nunca. Jesus disse que o caminho que leva ao céu é estreito, aquele caminho tem pedra, tem espinho, e largo é o caminho que leva à perdição, o caminho que Orfa fez. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, amados: pode ter pedra, pode ter espinho, mas a mão do Senhor que estava sobre Ruth está sobre aqueles que caminham no caminho estreito, está naqueles que olham. Aleluia. E aquela muralha, como as muralhas de Jericó, vira pó. Aleluia. E aquele espinho que parece que vai te atravessar, vai te fazer só uma ferida, e vai ficar aquela cicatriz, e aquela cicatriz vai ser algo que vai fazer você crescer. Nunca retrocessa. Nunca retroceda. Nunca abandone Deus, independente da dificuldade que você está passando na sua vida. Não seja como Orfa. Segunda lição: Deus não espera que sejamos crentes murmuradores, que vivamos sempre reclamando das coisas e nos achando desamparados por Deus. Deus não se agrada de crente murmurador. Deus não se agrada daqueles cristãos, aqueles irmãos e irmãs como Noemi, que Deus está ali, pelo amor de Deus, Deus está abrindo, Deus está movendo as águas, Deus está movendo tudo para trazê-las de volta para Belém, para abençoar elas, e Deus está ali, com a bênção sobre elas, sobre as duas ali, e ela passa reclamando e colocando a culpa em Deus em tudo. Quantos cristãos e quantas cristãs, quantos irmãos e irmãs, que Deus está com a mão sobre a vida dela ali, que se Deus tirar a mão, acabou, game over, acabou. E ela está ali reclamando, murmurando, vai para as redes sociais: ai meu Deus, estou desamparado, ninguém me ama, Deus não me ama, Deus esqueceu de mim. Vai conversar com uma pessoa assim, nem dá para conversar, que é pior que descrente, porque te bota lá embaixo, está sempre reclamando, está sempre achando que Deus esqueceu dele, dela, que Deus desamparou, que ela é a rejeitada de Jesus, que no máximo que Deus tem é a salvação.
Deus não se agrada de crente assim, amados. E crente assim, ele afasta as pessoas de Cristo. Além de tudo, olha a evangelista Noemi, volta para o teu Deus, volta para o mundo. Olha o crente murmurador, tu até vai te converter, tu até vai ganhar salvação, mas vai passar por isso, fica aí onde tu está mesmo, vai para a balada, fica aí onde tu está mesmo, enche a cara lá, para ver se passa, se não passar pelo menos. E tem crente assim, irmãos, tem crente assim, que mais afasta as pessoas de Cristo do que aproxima. Mas graças a Deus pela terceira lição dessa noite. Deus espera que sejamos como Ruth, aleluia, que entregamos a nossa vida a Cristo, de toda a alma, de todo o coração, de todo o entendimento, e lutando para vencer, independente das pedras que surjam no caminho. O que Deus espera é os crentes Ruth, aquele que entrega verdadeiramente a sua vida a Cristo, aquele que olha e diz: Senhor, me perdoa por tudo que eu fiz até hoje, meu Deus, como eu te desagradei, mas até aqui, mesmo eu me entregar sem me entregar para ti, a tua mão estava sobre mim. Amados, todos nós, antes de nos converter, a mão de Deus já estava sobre nós, porque se Ele tirasse a mão dele, acabava. Deus tinha um momento, um lugar programado, esperado, para apresentar a graça dele para as nossas vidas, aleluia, para que nós nos entregamos a Cristo. E eu não sei se tem alguém aqui que ainda não é crente, ou que está assistindo as redes sociais aí, a transmissão, que ainda não é cristão. Entrega a tua vida para Jesus. Essa foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Eu tive escolhas boas e ruins na minha vida, mas a melhor escolha que eu fiz na minha vida foi entregar minha vida a Cristo, foi me arrepender dos meus pecados e começar uma caminhada com o Senhor. Amado, as dificuldades vão vir. Eu seria um mentiroso se eu dissesse que conversão não é mágica. Conversão, tem gente que acha que conversão é mágica. Eu vou vir para a igreja, vou me converter. Não é organizações Tabajara, irmão. Seus problemas acabaram. Não. Vai ter pedra, vai ter espinho, vai ter dificuldade. Todos nós vamos passar por provação. No início da pregação eu perguntei quem não já passou por dificuldade. Mas a mão do Senhor estará sobre aqueles que confiam nele. A mão do Senhor estará sobre aqueles que perseveram na fé. A mão do Senhor estará sobre aqueles que, ao invés de ir para as redes sociais, de conversar com as pessoas, murmurar, reclamar, dobram os seus joelhos, colocam as suas lutas, as suas dificuldades na presença do Senhor, choram, sofrem, passam dificuldades, mas buscam a solução em Deus. A mão do Senhor está sobre aqueles que confiam no Senhor. Aleluia! E no tempo certo, no momento certo, que é muito melhor do que a gente pensa, do que a gente quer, Deus vai te conduzir como Ele conduziu Ruth para aqueles campos. Deus vai te tirar da dificuldade que tu vai estar e vai te conduzir para o caminho que Ele tem para ti. E ali na frente a gente vai entender que que as provações são pedagógicas, que as dificuldades elas nos ensinam, e é Deus nos calejando, e é Deus nos preparando. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amados, eu costumo terminar mensagem sempre com uma oração, mas hoje eu falei com o pastor Felipe, e pedi a ajuda dele e mandei uma mensagem para ele, porque hoje, antes de vir, eu fiquei ouvindo algumas vezes um louvor, e aquele louvor estava rasgando meu coração, rasgando meu coração. Eu mandei mensagem para o pastor Felipe: e tu vai tocar hoje, Felipe? Vou te pedir um favor, eu sei que tem repertório, tem essas coisas, só dá para tocar esse louvor no final. Essa vai ser a oração, e eu quero convidar cada um de vocês a fazer esse louvor uma oração, porque eu não quero terminar essa mensagem, amados, com uma palavra de desânimo, não. Eu trouxe repreensão, lições aqui do que a gente não deve seguir, mas eu quero terminar essa mensagem dessa noite com uma palavra de ânimo, com uma palavra de bênção de Deus sobre a vida de vocês através desse louvor. E eu vou começar lendo aqui como esse louvor, e depois o grupo ali que é profissional na área vai continuar. Esse louvor diz assim, tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que
você está passando. E me trouxe aqui para dizer, e mandou te dizer que Ele está cuidando. Sei aonde que você chegou. Lembrar de quantos livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, Aleluia! mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus tem nos Vou dizer. te falar que tudo vai passar. Tá chorando.